AmuCast. O AmuCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha neste episódio. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O Projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje apresentaremos o Dr. José Josefran Berto Freire, que falará sobre os fundamentos filosóficos da medicina legal. Dr. Josefran, seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, Rita, e cumprimento a você que nos está ouvindo neste momento sobre tema que me é muito caro, que é a questão dos fundamentos filosóficos da medicina legal. Dr. Josefran, por favor, o nosso ouvinte precisa conhecê-lo. O senhor poderia, por gentileza, falar sobre você? Posso. Vou me falar primeiro do ponto de vista acadêmico. Eu sou médico há 53 anos, tenho especialização em medicina legal e perícia médica, fiz mestrado na Unicamp, fiz doutorado na Universidade de São Paulo, fiz pós-doutorado na Universidade de São Paulo, tenho um livro sobre a medicina legal, os fundamentos filosóficos, publicado. Tenho ainda uma quantidade grande de artigos publicados aqui no Brasil e fora do Brasil sobre aquilo que é a especialidade de medicina legal e perícia médica. E doutor Josefran, o que motivou o senhor a escrever um livro sobre os fundamentos filosóficos da medicina legal? A inspiração me veio de um professor de patologia lá da Universidade Federal de Pernambuco, quando eu comecei a minha faculdade de medicina. Isso há muitos anos atrás, né? E depois aquilo que me interessava muito, eu conhecer a questão da doutrina e do método na medicina legal, que é algo que veio depois de formado e que me encantou. E esse encantamento veio da figura do professor Genival Veloso de França. Então, por força disto, eu me graduei em filosofia, fiz vestibular e tudo, e passei a ver todos os vínculos que existem entre a medicina legal e a estrutura do pensar filosófico. Foi exatamente em cima disso que me fez escrever sobre o assunto. Então esse foi o seu marco de experiência pessoal que despertou interesse por essa abordagem, doutor? Sim, é algo que é da reflexão. Eu sou cirurgião geral, fui médico legista há 30 anos, tudo aquilo que é concreto, que um ser humano é capaz de sentir, em termos de cheiro, de visão e de drama, eu vivi na medicina legal. E eu quis, então, passar para a abstração, que é o do pensamento abstrato, como forma da gente entender o conjunto daquilo que significa a medicina legal, desde a sua, entre aspas, criação, com o livro do Paulo Zá, que é chamado Questões Médico-Legais. Dali para cá que este estudo desta área me fez focar na área da doutrina e do método baseado na filosofia. O nosso ouvinte deve estar se perguntando, e o senhor pode nos responder, como é que a filosofia se relaciona com a prática da medicina legal? A filosofia é a primeira ciência. Foi através dela que as outras ciências apareceram. Todas as outras decorrem dela. Então, para que a gente saiba alguma coisa de qualquer outra área, sempre há um fundamento filosófico que a sustenta. Então, a fundamentação minha veio do seguinte: veio da figura de uma pessoa chamada Aristóteles, lá do século IV a.C., que primeiro estudou medicina com o pai e o tio, que na época era como é que acontecia, depois ele estudou filosofia e virou a figura mais central da cultura ocidental. O Ocidente, toda a cultura ocidental é fundada naquilo que Aristóteles deixou. Claro que antes dele teve Platão e Sócrates, que são o fundamento geral, mas a filosofia da ciência, isso começa com ele. E o vínculo primeiro ele foi médico, depois ele foi filósofo. Então foi por este vínculo, a vida inteira ter estudado medicina, que eu me entendi
que, lendo Aristóteles, que eu deveria montar esse vínculo entre aquilo que é doutrina e método. A medicina legal tem uma série de doutrinas e de métodos. Só para fechar essa questão, é só lembrar do livro do professor Nério Rojas, aqui da Argentina, do começo do século XX, quando ele diz um dos seus postulados deve-se seguir o método cartesiano, ou seja, ele era um leitor de René Descartes. Então a filosofia está presente na medicina legal há séculos, por isso a gente deu sequência. E aí o senhor já me fez eu entrar na próxima pergunta para o senhor. De que forma esses conceitos filosóficos, então, influenciam as decisões periciais e éticas no campo médico-legal? Vamos lá, da questão prática. Por exemplo, o princípio da causalidade, das condições necessárias e suficientes que unem uma causa a seu efeito. Isso é um conceito da filosofia. A gente usa muito o termo nexo causal, em termos de estrutura daquilo que é do nosso trabalho pericial. Com esses conceitos de relação, que liga uma coisa a outra, que a gente chama de nexo, e de causalidade, de causa, são todos conceitos da filosofia que a gente esqueceu, assim como a lógica. A gente usa a palavra lógico para tudo, e a lógica é uma criação aristotélica, portanto é da filosofia. Então a nossa área de ação, a medicina legal, é cheia de conceitos, princípios, fundamentos que são da filosofia e que a gente muitas vezes não tem essa noção porque isso virou cultura. Então a palavra lógica, a palavra causa, a palavra causalidade, a palavra nexo causal são criações da filosofia, a gente usa no cotidiano sem estarmos preocupados, isso não é necessário, que a origem disso é da filosofia. E como é que você vê essa intersecção entre a justiça, a verdade e a medicina legal? Vamos lá. A verdade que a gente usa é chamada verdade científica ou chamada verdade objetiva, que é aquela que independe do que eu entendo pessoalmente. Essa verdade objetiva vem de duas palavras, uma palavra do grego chamada aletheia, que é a verdade que existe em cada coisa e que tem como antônimo o falso, e da verdade na vertente latina, que vem do veritas em latim, que significa relato real, concreto de algo que aconteceu, que tem como antônimo o mensur, que em português é mentira. Então, da junção desta visão grega e latina, é que tem o conceito de verdade na língua portuguesa. Que conceito é esse? A verdade é o quê? A conformidade do nosso pensamento com a realidade. Então, essa conceituação é dessa fundamentação da filosofia grega e romana, latina. Então, primeiro é isso. O segundo tópico é a questão da justiça. A justiça é o maior bem da sociedade. Ou seja, não há virtude mais importante que a da justiça. Então, nós que construímos a prova científica, estamos em busca da verdade objetiva e do conceito de justiça, que também é um conceito que vem da filosofia. E para finalizar, doutor, quais são os principais desafios filosóficos e éticos que surgem ao lidar com a vida e a morte nesse contexto médico-legal? A gente tem que aprender a lidar com os conceitos doutrinários e aquilo que é a estrutura metodológica da medicina legal. Então, a gente tem que saber quais são os nossos saberes científicos e os nossos saberes técnicos. O que é que o saber científico gera? Conceito. O que é que os saberes científicos geram? Conceitos. O que é que os saberes técnicos geram? Os procedimentos. A gente, então, tem que fundamentar todo o nosso trabalho nas conceituações das diversas áreas da medicina legal, e é uma coisa muito grande, com os métodos adequados a esses conceitos, para que você possa praticar uma medicina legal, técnica e doutrinariamente correta, e só o exercício dessa técnica e dessa doutrina correta já fundamenta a questão ética, que é de fazer o bem. E esse fazer o bem tem que ser fazer o bem tecnicamente e estar em busca do bem para a sociedade. Que maravilhosa entrevista foi essa, Dr. José Fran.
É muito gostoso de lhe ouvir, né? De refletir com o senhor, de pensar, né? Em medicina legal com a filosofia, né? Uma abordagem, eu acho que muitas vezes a gente usa na prática, mas não para fazer essa reflexão tão importante, não é, doutor? Sim, sem dúvida. A gente usa palavras e conceitos da filosofia o tempo inteiro. A filosofia é uma vivência e por isso a medicina legal especificamente, que ela faz esta ponte entre a chamada ciência do conhecimento, a ciência da empiria, com aquilo que é a estrutura legal, ou seja, normativa, legislativa de cada país. Então esta junção dessas duas coisas é feita através de uma doutrina e de método que nos foi dado pela filosofia. E essa filosofia que evolui todo dia como evolui o conhecimento científico. A gente está em busca desta verdade fundamentada, da verdade científica, que é a nossa missão. A gente tem muita coisa para fazer, mas temos que ser especialistas na construção da prova científica, que é o que orienta de forma adequada qualquer processo. Doutor Josefran, muito obrigada. Suas palavras eu tenho certeza que vão ressoar, né, nos nossos ouvintes, não só nos médicos como nos acadêmicos. Então, muito obrigada ao senhor por essa entrevista maravilhosa. Às vezes eu te chamo de senhor, às vezes de você, porque nós somos próximos. E eu agradeço muitíssimo a sua fala de hoje, agradeço também o Del Gonçalves, que sempre está conosco, e principalmente ao ouvinte, né, que nos ouve, nos prestigia com a sua audiência, e quero convidar você que está nos ouvindo para o próximo episódio. Fique conosco no Projeto Amor. Agradeço também ao Departamento de Comunicação, à Faculdade de Medicina UNOeste, à Amilesp. Eu acho que é uma associação de forças para levar até você a medicina legal pura, limpa, cristalina como ela é. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Doutor Josefran, muito obrigada. Obrigado a você, ouvinte, a você, Rita, e a UNOeste. Um abraço a todos. AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.